Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Bom, eu vim fazer hoje um vídeo um pouquinho mais corrida, um pouquinho mais curto do que os vídeos anteriores. Porque a minha vida essa semana, ela tá uma loucura, é muito corrido, junta muita coisa, assim. Pra quem não sabe, eu sou mamãe também, e quem é mulher, que é mãe, sabe do que eu tô falando, ainda mais uma mamãe recente, né? Mamãe de primeira viagem, inclusive. É filho para cuidar, é casa, é trabalho, é isso, é aquilo, parece coisa de todo lado. O cabelo, ele também tá uó, né? Eu nem soltei, deixei presinho mesmo, olha, meio que nem pensar, no meio da correria, gente, tem dia, tem época que não dá, né? A gente nem tem como se cuidar, né? Tanto, mas isso tem que ser equilibrado, a gente não pode deixar de lado. Mas sem mais delongas, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, esse vídeo que eu gostaria de fazer é referente a um vídeo anterior, que eu já tinha feito falando sobre 6 passos para você aprender a ser uma pessoa desapegada. Um desses passos, eu gostaria de tratar ele um pouco mais, esticar um pouco mais esse assunto. E aí o que acontece? Eu tava pensando nele e eu lembrei daquele filme do Pequeno Príncipe. É, na verdade, um livro. Eu não conheci como filme. Eu conheci como um livro. Eu era bem pequena na época. Eu acho que eu li aquele livro. Eu devia ter por volta de uns 10, 11, nem 12 anos. Desde novinha eu gosto de livros, eu gosto de leitura, né? Bastante. Os que a gente se identificava na época, né? Assim, na verdade, entender algumas coisas eu não entendi. Eu li assim por ler, né? Até deixei pela metade. Depois de um tempo que passou, alguns anos que passaram, eu voltei a reler ele novamente. Porque ele é um livro muito interessante. Nossa, é um livro, assim, um clássico do infanto juvenil. Na verdade, ele não é só para crianças, ele é para crianças e para adultos, principalmente. E hoje eu ainda gosto muito de leitura, só que assim, o tempo seu vai ficando mais escasso, né? O tempo parece que cada dia que passa vai ficando mais e mais acelerado. É ou não é? Nossa, quando você se dá conta, já chegou o Natal, já começou o próximo ano, já tá no meio do ano, daqui a pouco já é Natal e Réveillon de novo. E, poxa, aí a vida de todo mundo tá ficando muito corrida. E, infelizmente, eu não estou mais praticando a leitura como eu gostava, né? Depois eu passei a gostar mais daqueles livros tipo Paulo Coelho, aqueles de romances espíritas, como Zíbia Gasparetto, Mônica de Castro. Eu acredito que muitas pessoas devem gostar muito da Zíbia Gasparetto. E eu era apaixonada, eu tinha coleção. Mas, bom, voltando ao Pequeno Príncipe. Para quem não conhece, gente, eu recomendo, tá? É um livro ótimo, maravilhoso para a gente aprender a olhar as coisas de uma forma diferente. Nós que hoje não somos mais crianças, que não é propaganda que eu tô fazendo aqui, nada disso. Mas para poder chegar nesse passo do desapego, eu precisei falar um pouquinho sobre esse livro. Eu vou fazer um resumo, né, um resumão sobre ele. E o Pequeno Príncipe, ele vive num planeta chamado B12. Eu não lembro exatamente a história, exatamente assim, para falar detalhado, para contar ele detalhado aqui, até porque se eu for contar também vai ficar, né, vai ficar um vídeo muito extenso. E o Pequeno Príncipe, ele cuidava do planetinha dele. Existiam os baobás. Os baobás eram árvores, só que essas árvores, elas cresciam a tal ponto que poderia destruir o planeta dele, devido a essas árvores serem muito grandes. Ele podava as plantas, né? No cultivo das plantinhas lá, baobás, uma sementinha, que foi a sementinha da rosa, ela apareceu e germinou, e aí ficou ele e a rosa, somente os dois naquele planetinha, que ele cultivou essa rosa, ele cuidou, ele protegeu durante todo o crescimento dela. Ele protegeu como? À noite ele colocava um vidro de redoma, espantava os germes, os mosquitos, a não ser as borboletas, porque as borboletas não faziam mal à rosa. E aí ele regava, ele cuidava. Então, nasceu ali um amor entre eles.
E então o Pequeno Príncipe passou a amar a Rosa. Por quê? Porque ele se apegou a ela, porque ele cuidou dela desde o início do seu nascimento até o seu crescimento. Houve aquele vínculo entre eles, houve aquela amizade, houve aquele amor, e tanto dele quanto da Rosa. E então ele entendeu que agora ela não era mais igual a 100.000 outras rosas, porque ela tinha se tornado única, ela tinha se tornado especial. Agora ela era a sua rosa. Aí ele acabou indo embora, deixou a Rosa, né? Ele acabou abandonando ela porque eles se achavam jovem demais para amar. Eles não entendiam, né, como que eles podiam amar sendo tão jovens. E ele acabou deixando ela lá e foi fazer as andanças dele. Foi numa dessas que ele descobriu e conheceu a raposa. Ele conheceu, eles se cumprimentaram, bom dia. Depois ele quis muito brincar com ela. Aí ela não quis se aproximar dele. O que ela falou? Não, você tem que me cativar primeiro. Porque aos teus olhos eu sou somente uma raposa, como 100.000 outras raposas. E para mim tu também és um menino como 100.000 outros meninos. Mas se tu me cativas, passaremos a ter necessidade um do outro. Aí ele perguntou, mas o que é cativar? Ela disse, cativar é criar laços. Cativar é criar vínculos. E ela diz, eu não tenho necessidade de ti, e nem tu tens necessidade de mim. E que se ele quisesse fazer isso com ela, se ele quisesse cativá-la, ele poderia fazer o seguinte, todos os dias, pelo mesmo horário, lá pelas 4 da tarde, ele apareceria lá no local que eles se conheceram, para eles brincarem. Porque quando fosse mais ou menos 1 hora antes, umas 3 horas de todos os dias, ela já ia poder preparar o coração dela, ela já ia ficar alegre, ela já ia ficar ansiosa, aguardando o horário, né, do horário combinado deles se encontrarem. E se não tivesse horário marcado, ela não poderia preparar o coração dela. Então, para mim, o que me ficou marcante foi a história da raposa e foi a história também da Rosa. Então, a raposa, ela passou esse ensinamento, passou também sobre as pessoas se tornarem únicas. No caso da Rosa, a Rosa se tornou única para ele porque ele cuidou dela, ele zelou, ele cultivou, ele protegeu. Então, ela não seria simplesmente mais uma rosa em meio a tantas rosas. Como no caso, ele passou por um local onde tinham muitas rosas e ele ficou assim, ficou surpreso porque ele achou que era só a rosa dele que existia no mundo. Ele não imaginava que existiam tantas rosas. Então, quando ele viu aquele monte de rosa, ele pensou o seguinte, a minha rosa, ela não é uma rosa tão especial, ela é uma rosa comum. Porque ele viu milhares de rosa no local onde ele passou. E aí a raposa explicou para ele, não, foi o tempo que tu perdeste com ela, foi o tempo que tu passaste com ela, que fez ela se tornar que fez ela se tornar uma rosa única, especial. A tua rosa, então ela não é qualquer rosa. Mesma coisa com ele. Se ele passasse a cativar a raposa, ela não seria somente mais uma raposa. Então ela passa esse ensinamento e uma frase também que é dela. Só se vê bem com o coração, porque o que é essencial é invisível aos olhos. E ele gostava muito de fazer desenhos. Aí ele foi ensinado, né? Não é que ele foi ensinado, ele ficou sabendo, né, que as cobras, as jiboias, elas comiam um animal e eram 6 meses para poder digerir aquele animal, né, para poder fazer a digestão. E ele foi mostrar para os adultos e os adultos viram que aquele desenho, eles enxergavam de uma forma totalmente diferente da forma que o Pequeno Príncipe enxergava. E ele imaginou que um elefante dentro de uma jiboia, ele enxergava isso, enquanto os adultos enxergavam que isso é simplesmente um chapéu. E ele teria sim uma carreira promissora, ele poderia ser um grande pintor, se os adultos não tivessem desencorajado ele. Então, o livro ele é bem interessante porque ele trata muito disso, que nós perdemos o sentido mais simples, né, de ver as coisas, nós nos tornamos adultos e deixamos de sentir.
e ele disse: as pessoas mais velhas não conseguem entender nada por si só, e é muito chato para as crianças que têm que dar explicações repetidas vezes. Então a gente acaba pensando só em trabalho, estudo, contas, problemas, e passamos sim a enxergar as coisas de uma forma bem diferente do olhar da criança. Um olhar que é extremamente verdadeiro e que vê as coisas de uma forma bem mais simples. Eu gostaria de deixar aqui algumas frases que são do livro do Pequeno Príncipe, e dentre elas, eu concordo com todas, eu acho todas lindas, como o livro também, mas tem uma delas aqui, uma das frases, uma das reflexões que eu não concordo. Eu vou deixar aqui as frases e eu vou dizer qual que eu não concordo e vou explicar em um próximo vídeo. Eu vou citar aqui. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Amar não é olhar um para o outro, e sim olhar juntos, na mesma direção. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com o obstáculo. Então, dentre essas reflexões, dentre essas passagens, qual vocês acham que é a que eu menos concordo? Quer dizer, na verdade, não é que eu menos concordo, que eu discordo totalmente. Mas um dia eu acreditei, um dia eu achei bonito, um dia eu achei que realmente, bom, a gente vai mudando nossos pensamentos, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. E a passagem que tem, que eu não sou de acordo, é: tu te tornas eternamente responsável por aquele que tu cativas. É muito lindo, né? Muito, eu já achei também, mas não acho mais que faz sentido. E vou te explicar no próximo vídeo o porquê da minha opinião. Então, se você gostou do vídeo e ficou até aqui, dá um joinha aí, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você estar recebendo sempre os vídeos quando forem lançados. Compartilhe o vídeo com alguém que você achar interessante, que achar que vai valer a pena, né, assistir esse conteúdo, e a gente se vê num próximo vídeo.